dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Wesley Contiero e está começando mais um Resenha Esportes Mais, um podcast que traz todas as novidades do que rola no mundo do futebol. Aqui comigo hoje eu tenho 3 comentaristas, sendo o Adrian. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Matheus Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o Iaco. Salve, galera! Bom, o programa de hoje vai ser recheado de campeonato brasileiro. Tivemos rodada na última semana, vamos ter uma rodada agora no meio da semana também. Então vamos falar tudo o que está rolando no Brasileirão Série A. Pela 33ª rodada, tudo começou no sábado, às 5 horas da tarde, quando o América recebeu o Paraná e perdeu por 1-0. No mesmo horário, na Arena Corinthians, a equipe da casa empatou por 1-1 no clássico diante do São Paulo. Às 19 horas, também no sábado, o Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro e venceu por 2-0. No mesmo horário, Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Engenhão, com o Fogão vencendo por 2-1. Já no domingo, às 17 horas, o Atlético Mineiro ficou no empate com o Palmeiras por 1-1, enquanto o Vitória ficou no 2-2 com o Bahia. No mesmo horário, Ceará e Internacional ficaram no 1-1 no estádio Castelão e o Grêmio venceu o Vasco por 2-1 na Arena Grêmio. Já às 19 horas do domingo, Fluminense recebeu o Sport e ficou no empate sem gols. Encerrando a rodada na segunda-feira, o Santos recebeu a Chapecoense que aprontou e venceu por 1-0. Então, com esses resultados, tivemos o Palmeiras mantém a liderança com uma boa vantagem para o Internacional. O Palmeiras tem 67 pontos, o Inter tem 62 e o Flamengo 60. Essas seriam as equipes que ainda sonham com o título brasileiro, porém está muito mais para o Palmeiras, Adrian, como que você vê essa disputa pela taça aí do Campeonato Brasileiro? Bem, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, o Palmeiras está cada vez mais perto de conquistar o título. Nessa rodada ele conseguiu empate fora de casa com o Atlético Mineiro, mas seus concorrentes diretos, o Flamengo perdeu para o Botafogo e o Inter empatou com o Ceará. E isso mantém o time 5 pontos à frente do Internacional, que é o segundo colocado, e 7 pontos à frente do Flamengo, que é o terceiro. O Grêmio, que é o quarto, tem 58 e está 9 pontos atrás, assim como o São Paulo, que é o quinto e também tem 58 pontos. O Palmeiras, na próxima rodada, ele recebe o Fluminense, o Inter recebe o América e o Flamengo recebe o Santos. Pode ser um rodada fundamental aí, porque se o Palmeiras vencer, estarão apenas 4 rodadas e dificilmente o Palmeiras terá 2 ou 3 tropeços nas 4 rodadas finais. Então, tudo indica que o time paulista conquistará o título ao final do campeonato. Falando de Libertadores, temos o Flamengo, hoje em terceiro com 60 pontos, o Grêmio em quarto com 58, que iriam para a Libertadores direto, juntamente com o Internacional e o Palmeiras, que são primeiro e segundo colocado. Em quinto, São Paulo com 58 também, perde para o Grêmio o número de vitórias, o Grêmio tem 16, o São Paulo tem 15. E em sexto, o Atlético Mineiro com 47. Essas duas equipes hoje, São Paulo e Atlético Mineiro, iriam para a pré-Libertadores. Temos também o Santos e o Atlético Paranaense com 46 também brigando por essa vaga. Como que você vê essa disputa, Iaco, pela Libertadores direta, que é o G4, e a pré-Libertadores, que são essas outras duas vagas? Bom, na briga pela pré-Libertadores, nós temos 3 clubes ali disputando, já que o Cruzeiro já está classificado para a Libertadores do próximo ano, porque foi o campeão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, que atualmente é o 6º colocado, não vence as 6 rodadas, apesar do empate na última rodada contra o líder Palmeiras. Ele vai ter a chance de mudar isso, já que vai enfrentar o Lanterna Paraná. Apesar de ser fora de casa, o Atlético Mineiro é um bom visitante, é o 8º melhor visitante do campeonato. E esse jogo pode ser um divisor de águas para o clube no Brasileirão. A equipe com o Leverkusen não vem bem. E o principal problema do Atlético é a defesa, que sofre muitos gols. Para ter uma noção, o Ceará nesse campeonato sofreu 34 gols, enquanto o Atlético sofreu 39. O Ceará luta para não cair e o Atlético Mineiro luta pela Libertadores. Então você vê aí a disparidade. Dentro de Minas Gerais, o América Mineiro, que atualmente está na zona de rebaixamento, sofreu os mesmos 39 gols que o Atlético. Então você vê que o Atlético tem uma deficiência muito grande no sistema defensivo. E para conseguir essa vaga na pré-Libertadores vai ter que melhorar isso, o treinador Leverkusen. O Atlético Paranaense, que atualmente está na 7ª posição, vindo uma crescente muito boa. No segundo turno, a equipe do técnico Thiago Nunes tem a 2ª melhor campanha, só perdendo para o líder Palmeiras. E também nos últimos 6 jogos, o Atlético tem a 2ª melhor campanha, com 72% de aproveitamento. Então a equipe vem muito bem, numa crescente muito boa. E acho que o principal favorito para conseguir essa 6ª vaga ou 7ª vaga, dependendo se o Cruzeiro conseguir a 6ª vaga do Brasileirão. O problema é que na próxima rodada o Atlético vai enfrentar o Vasco, que em São Januário, com o apoio da torcida, às vezes se fortalece. E o Atlético Paranaense
é o segundo pior visitante do campeonato, perdendo apenas para o Paraná. Então, quando o Atlético Paranaense visita um adversário, ele não costuma ir bem. Então, é uma preocupação. O Atlético Paranaense não venceu nenhum jogo nesse campeonato, sendo visitante. É o único clube do Brasileirão que não venceu nenhum jogo como visitante. Até o Paraná já venceu sendo visitante no campeonato. E o último clube ali que está embolado, brigando por essa vaga na pré-Libertadores, é o Santos, que perdeu nessa segunda-feira para a Chapecoense. E se ganhasse o jogo, iria assumir a 6ª posição. Deixou passar, o jogo foi em casa contra a Chapecoense, que está lá na Bacia das Almas, lutando contra o rebaixamento. Perdeu o jogo por 1-0, jogou muito mal. E é uma preocupação para o técnico Cuca, que já é a segunda derrota seguida do clube no campeonato. Apesar que o Santos ele tem uma boa campanha no retorno, é a 3ª melhor campanha, só que o Peixe não está em uma boa fase e vai enfrentar o Flamengo, que é o 3º melhor mandante na próxima rodada. O jogo será no Maracanã. O problema do Santos esse ano foram os jogos em casa, onde o clube historicamente é muito forte. Esse ano em casa, seja no Pacaembu ou seja na Vila Belmiro, o Santos perdeu 4 vezes e empatou 5 no Campeonato Brasileiro. Então isso realmente é um grande problema do técnico Cuca. Essas 3 equipes estão ali brigando pela 6ª posição, o Atlético numa decadência total, o Atlético Paranaense numa subida muito boa e o Santos que estava numa subida muito boa também, mas que agora deu uma queda. Então a gente não sabe o que esperar daqui pro final do campeonato. Acho que os 3 clubes têm chances, mas o Atlético Paranaense atualmente parece ser o mais forte e o mais bem cotado para conseguir essa vaga na Libertadores. Mas também tem que lembrar que o Atlético Paranaense está na semifinal da Copa Sul-Americana, então isso pode interferir aí na disputa. E talvez se o clube conseguir uma vaga for campeão na Copa Sul-Americana e conseguir a vaga direto para a Libertadores, aí vai deixar essa disputa e vai abrir uma vaga aí pro Atlético Mineiro ou pro Santos. E o campeonato também pega fogo na parte de baixo da tabela, né? O Corinthians com o empate começa a ficar um pouco ameaçado também. Está só a 3 pontos da Chapecoense, que é a primeira equipe ali na zona do rebaixamento. O Corinthians tem 40 pontos em 13º lugar, o Ceará 38 em 14º, o Vasco 38 em 15º, o Sport 37 em 16º. Na zona do rebaixamento temos a Chapecoense com 37, Vitória com 35, América Mineiro com 34 e Paraná com 21. Matheus Silva, como que você vê essa disputa aí contra o rebaixamento? A briga contra o rebaixamento está completamente equilibrada. A parte mais empolgante do campeonato, com certeza. Quando você for olhar na tabela, o 10º colocado Fluminense só tem 4 pontos de vantagem para o primeiro que está na zona de rebaixamento, que é a Chapecoense. E o resultado da Chape, ele equilibrou, embolou e deixou algumas equipes que já estavam mais tranquilas uma situação mais complicada. O caso do Fluminense, o caso do Corinthians e o caso do Bahia, que empatou contra o Vitória, né? E a vitória da Chapecoense embolou tudo lá embaixo. O Vasco mesmo, que perdeu pro Grêmio, que agora vai ter que se preocupar muito, porque tem uma sequência de partidas bastante difícil. Então é uma parte do Brasileirão bastante embolado. Falando de algumas partidas, principalmente do Bavi, a partida que foi decidida em erros defensivos, e com 2 jovens jogadores se destacando: Léo Ceará pelo Vitória e Ramírez pelo Bahia. O primeiro marcou 2 gols, o primeiro de cabeça e o segundo aproveitando uma falha miserável de Douglas Crowley. Já o segundo deu assistência para o gol de Newton e fez o gol de empate do Bahia. O Ramírez, que está sendo cogitado em alguns times europeus, no caso do Arsenal e o Atlético de Madrid. Destacando também na briga contra o rebaixamento, a boa vitória do Botafogo no Clássico Carioca contra o Flamengo. O time alvinegro venceu o Flamengo por 2-1 e acabou se afastando também da zona de rebaixamento. Foi a 41 pontos, se juntou com aquela galera lá em cima, com Bahia, Corinthians e Fluminense. Então, aquela galera que tá um pouco mais aliviada, mas ainda tem que se preocupar. Além da derrota do América Mineiro para o Paraná em casa, o América Mineiro numa situação bastante complicada. Agora a gente espera a rodada do meio de semana, que tem bastante jogos importantes, que a gente consiga ter uma visão
de quais são as equipes que realmente vão brigar contra o rebaixamento. Nesse momento, do 10º até o 19º ainda tem chance de se livrar e decair, não é? Ou times como Corinthians, Fluminense, Botafogo, Vasco, Bahia ainda tem que se preocupar bastante contra o rebaixamento. Quem bobeou bastante nessa rodada foi o América Mineiro, né? Porque enfrentou o Paraná, que já estava rebaixado, jogando em casa e acabou sendo derrotado, né? Como que você vê isso, Matheus? Na verdade, tudo começou a dar errado no América Mineiro a partir que o Anderson Moreira saiu, né? O Anderson Moreira, que foi pro Bahia, aceitou a proposta do time baiano e acabou encerrando um ciclo de trabalho bastante longo que ele tinha no time mineiro. E o Adilson Batista ele não conseguiu continuar na mesma pegada. O América Mineiro, que tinha tudo para fazer um campeonato tranquilo, hoje está em penúltimo. Acabou de perder para o Paraná, que é a equipe mais fraca do campeonato, em casa. Então, acredito que se continuasse com o Adilson Batista, seria disso para pior, né? Eu sei que falta 5 rodadas para o final, mas o time não pode ficar esperando que o Adilson, que não conseguiu resolver em nada no campeonato todo, possa resolver no final. E chegou o Givanildo, que é aquele tapa-buraco, né? Giva sempre chega para tapar o buraco nas equipes que estão perigando o rebaixamento ou que estão querendo subir para a Série A. O Givanildo Oliveira. Então é uma situação bastante complicada do América Mineiro. É um time que tem que voltar a vencer, tem que voltar a jogar bem, porque o América há muito tempo não joga bem. E ele tem um bom time. O América tem um bom time. Não era para estar passando por essa situação. Então são situações assim que a gente para e pensa, tá faltando alguma coisa pro time mineiro. Bom, e o Campeonato Brasileiro, como a gente disse, que segue pegando fogo, já tem rodada no meio de semana, né? Iaco, passa pra gente os jogos. O Brasileirão tá perto do final agora. E na 34ª rodada, que dessa vez vai ser no meio de semana, vamos começar com o jogo do Vasco. O Vasco vai receber o Atlético Paranaense em São Januário. O jogo será na quarta-feira, às 19h30, no horário de Brasília. E às 9 horas o Lanterna Paraná vai receber o Atlético Mineiro no Dorival Brito. Ainda às 9 horas o Bahia vai enfrentar o Ceará. Os clubes vão fazer um duelo nordestino ali e os dois clubes lutam para permanecer na primeira divisão. A partida será na Arena Fonte Nova. Já no Mineirão, o Cruzeiro irá receber o Corinthians e irão reeditar a final da Copa do Brasil esse ano. Já na Ilha do Retiro, o Sport vai receber o Vitória e novamente vai ter outro duelo de nordestinos que lutam contra o rebaixamento. Essa partida será às 9h45. Já na Arena Palmeiras, o Palmeiras irá receber o Fluminense às 9h45 e o clube tenta selar logo seu título o quanto mais rápido possível. Lutando para não cair, a Chapecoense irá enfrentar o Botafogo, que é um rival direto. A partida será na Arena Condá às 17 horas e será na quinta-feira. Ainda na quinta-feira e também às 17 horas, o Flamengo vai receber o Santos no Maracanã. Já às 19 horas, o São Paulo e o Grêmio irão se enfrentar no Morumbi e os dois clubes disputam ali a última vaga para a vaga direta pelo Brasileirão para a Libertadores do próximo ano. E fechando a rodada, o Internacional irá enfrentar o América Mineiro no Beira-Rio às 21 horas. O nosso programa vai chegando ao final, né? Vamos passar os recados pra galera. Adrien, qual é o seu recado? Minha mensagem de despedida é um luto a uma lenda, uma pessoa incrível. Morreu nessa segunda-feira, um dos criadores da Marvel, um dos responsáveis por esse mundo de super-heróis que jovens, adultos, crianças, todo mundo se diverte bastante. Luto ao Stan Lee, e como aquela frase clássica de um dos filmes da Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Matheus, qual o seu? E o recado final é o seguinte: não ao Renato Augusto e sim para o Talisca. E finalizando do Iaco, né?
O meu recado final vai ser lembrar a treta que teve essa semana entre o Max Lopes, o atacante do Vasco, e o Richard, meio campo do Fluminense. O Richard deu uma zoada lá no Max Lopes, disse que ele não apareceu no clássico contra o Vasco, sendo que o Max Lopes fez o gol da vitória do Vasco, né? E o Max Lopes lá, em entrevista pro Fox Sports, deu uma zoada no Richard, falou que não conhecia ele. E eu quero enaltecer aqui o Max Lopes, que vem jogando demais pelo Vasco, fazendo um grande ano. Então, até agora, se alguém salvar o Vasco nesse Brasileirão, não vai ser nem o Alberto Valentim, vai ser o Max Lopes. Então, Max Lopes, eu te amo. Bom, rapaziada, então esse foi o nosso Resenha Esportes Mais de hoje, né? Vamos passar aqui o nosso patrocinador, a galera da Futzeira, que faz os quadros decorativos de qualquer equipe aí do Brasil, do mundo. Pode escolher o seu time do coração, estádios, é um trabalho bem legal. Vamos deixar o link aqui na descrição. Então vamos ficando por aqui e até o próximo Resenha Esportes Mais na próxima semana.